Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade de juntos sentarmos mais uma vez para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, né? Bem-vindos à nossa pré-aula. Deus tem colocado no meu coração o desejo de contribuir com os professores do nosso campo, na Escola Bíblica Dominical, e o interesse, a proposta, né? Apresentar uma pequena pré-aula, despertando aí os professores para um entendimento um pouquinho mais profundo da Palavra de Deus, né? Que essa pré-aula possa realmente contribuir com você que vai ministrar aí no domingo. Tá? Lembrando que a proposta não é explicar a lição na sua totalidade, porque isso vai ser feito pelos professores em sala de aula, mas trazer aqui uma orientação, trazer alguns versículos, alguns textos que vai auxiliar na preparação da sua aula. Lembrando que a proposta desse vídeo é ser o mais bíblico possível, tá? Que a lição da Escola Bíblica Dominical é que elas tenham uma explicação mais bíblica possível, tá bom? Então nós vamos caminhar dentro da Bíblia, sempre procurando responder a Bíblia com a Bíblia, porque dessa forma vamos ser edificados, tá bom? Dessa feita, nós vamos comentar sobre a lição de número 9, que traz por título, né, Vontade, o que move o ser humano. E o textual desta lição, ele vai dizer o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei com as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, é anseio, é anelo, mas pelo que é proibido, né? Então, essa lição ela é muito interessante. Já na introdução, o escritor ele vai falar, né, da relação entre o que pensamos e sentimos, né, e que pode influenciar aí a nossa vontade, as nossas decisões. O que a gente pensa, o que a gente sente, vai influenciar aí aquilo que a gente vai agir, não é verdade? Isso é importante. Ainda na nossa introdução, é bom lembrar que quando se falamos em obras da carne, né, a gente tem que dar destaque para um órgão específico. Porque você sabia que os nossos órgãos, visão, audição, tato, olfato, paladar, são responsáveis por aquilo que a gente pensa e pelo aquilo que a gente sente. Mas tem um detalhe: a nossa visão, a Bíblia dá um destaque importante para ela, como um órgão importante e também um órgão perigoso. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia, se quiser acompanhar comigo aí, lá em 1 de João, no capítulo 2, verso 16. Olha o que ele disse, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, antes da gente tratar propriamente das obras da carne, mais específico, a Bíblia ela dá um destaque do desejo que os nossos olhos têm. Então, isso é interessante, porque a Bíblia fala muito desse assunto. Porque os nossos olhos têm um poder muito grande de influenciar aquilo que a gente sente e que vai nos levar a uma ação. Entendeu? Então, e isso é tão relevante nos nossos dias, porque Satanás sabe muito bem aproveitar da nossa visão para nos influenciar. Você já parou para pensar o quanto que nós somos bombardeados por propagandas no nosso dia a dia? Propagandas sensuais, tantas coisas, forma de vestir. Nós somos o tempo todo influenciados pelo aquilo que nós vimos. Porque Satanás sabe muito bem que o que nós vemos faz com que a gente pensa, faz com que a gente sente e, consequentemente, nos levará a uma ação. Tá bom? Então isso é interessante a gente parar para pensar nesse que nossos olhos eles têm um desejo próprio e esse desejo é para o mal. E a gente precisa muito pensar nesse assunto aqui. Olha só que interessante. Olha o poder que os nossos olhos têm para nos influenciar para aquilo que é mal. Então, antes de tratarmos propriamente das obras da carne, vamos tratar da obra definitiva da carne. Vamos tratar desse assunto que a Bíblia dá um destaque um pouquinho separado dele, desse desejo dos olhos. Quando a gente vai para logo quando a gente vai para Gênesis,
no capítulo 3, o verso 6, tem um texto que me chama a atenção. Olha o que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, só para a gente ver quão poderoso é os desejos dos olhos. Esse poder que os nossos olhos têm de nos convencer de alguma coisa, nos fazer sentir. E desde o começo da história, o homem vem sendo tentado. Primeiramente, é pelo que ele vê. E isso é muito importante a gente pensar antes de nós introduzir toda essa lição que vai tratar aí de vontade que move o ser humano. Lá em Gênesis, no capítulo 3 e 6, está dizendo assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, logo aqui em Gênesis 3, verso 6, a gente já vai ver a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida em ação, levando aí Eva ao pecado. Primeiro ela viu, depois o texto diz agradável aos olhos, desejável. E aí ela vai tomar do fruto e comer e vai cair em transgressão. Então Eva foi convencida primeiro pelo que ela viu. Ou seja, ela foi atraída primeiro pelo que ela viu. Ou seja, o que ela viu fez com que gerasse um sentimento nela e a levou à ação. O que eu quero chamar nossa atenção aqui logo no começo da introdução é para que a gente tenha muito cuidado com os nossos olhos. Para quê? Para que a gente não seja influenciado por ele. Para a gente não ter sentimentos, ter desejo pelaquilo que não agrada a Deus. Tá bom? Aquele hino, corinho antigo, né, cantado pelas crianças nas nossas escolas bíblicas dominical, que diz bem assim, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho que vê. Aí ele vai dizer, cuidado, mãozinha o que pega, cuidado, pezinho onde pisa. Até parece que esse corinho foi tirado de Gênesis 3 e verso 6. Porque por não cuidar, Eva caiu aí em transgressão. O assunto é tão sério, gente, do poder que a concupiscência dos olhos tem sobre nós, é tão sério que Jesus ele foi até radical sobre aquilo que nós devemos deixar entrar no nosso coração. Lá em Provérbios tem um texto que diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A gente tem que guardar muito bem cuidar muito bem daquilo que vai entrar aqui dentro. Daquilo que vai entrar aqui dentro. Entendeu? Se tem um lugar que a gente tem que proteger bem é o que entra aqui, ó. Eu coloquei a mão aqui, né? Mas é aqui. O coração é sede do entendimento. E uma porcentagem muito grande daquilo que entra aqui, entra pelos olhos. Entendeu? Então a lição de hoje, ela vai tratar justamente dessa questão do pensar e do agir. E uma boa parcela do pensar e do agir vai passar pelos olhos. E o Senhor Jesus ele foi bem radical quando ele disse assim, mas lá em Mateus 5,28 ele diz assim, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar em seu coração já cometeu adultério com ela. Olha o princípio subtendido aqui. O poder que o olhar tem de levar o sentimento para o coração, e se chegou no coração e gerou para Deus, já computou o pecado. Mesmo que não realizou na prática, mas para Deus o pecado já foi computado. Então é muito sério. Tem um outro texto que Mateus 5,29, que é lógico que é um texto que não deve ser entendido literalmente, que o Senhor Jesus vai dizer assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha aqui mais uma vez, Jesus sendo radical. É lógico que esse texto a gente não entende ele de forma literal, ninguém vai tirar o olho direito porque está olhando errado, ninguém vai fazer um negócio desse. Mas o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que fazer de tudo, tirar da nossa vista, tirar do nosso coração tudo aquilo que nos faz pecar. Porque senão nós não vamos chegar no céu. Entendeu? Se você observar, a mídia, por exemplo, tem sido um excelente aliado de Satanás, principalmente nessa questão da área da visão.
para levar as pessoas a sentir e a pensar, levando-os aí a cair no pecado. E esse assunto é tão sério, do poder que a visão tem de influenciar a mente, influenciar os sentimentos e levar uma ação, que o salmista, no Salmo de número 101, ele vai dizer assim na parte A: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreça ações daqueles que se desviam. O salmista sabia que se ele começasse a observar alguma coisa, olhar demais, ele poderia ser convencido daquilo. Entendeu? Eva parou para olhar o fruto. Deu tempo para Satanás articular com ela. E o fruto não era bom, já tinha uma ordem imposta. Deus falou para Adão: olha, Adão, você não come desse fruto. No dia que você comer, você vai morrer. Mas Eva fez o quê? Eva foi paquerar o fruto, vamos dizer assim, e foi convencida pelo pecado. Gente, pecado não é brincadeira. A Bíblia diz que só os loucos zombam do pecado. Só louco brinca com o pecado. Se Deus falou que não podia, não tinha que ficar paquerando, não tinha que ficar rodeando. Não, é não, é não. Então por isso que ela caiu. E o Senhor Jesus, ele é muito sério nesse assunto, da questão da visão, da questão da visão, de ser policiada, de colocar os olhos em coisas boas. Em Lucas, no capítulo 34, e o verso me parece que é o 34, se eu não anotei errado, que diz assim, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Olha, pensa bem nisso. Pensa bem, se os nossos olhos forem bons, o nosso coração, ou o nosso corpo, será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo ficará cheio de escuridão. E é lógico que aqui, essa questão do corpo aqui, é uma referência também, podemos dizer, que a mente ficará obscura. Então nossos olhos têm um poder muito grande de trazer luz para dentro do nosso coração, ou trazer escuridão. O salmista já foi claro: não porém coisa má. Então, gente, se a gente quer realmente entender essa lição na sua totalidade, a gente precisa partir desse princípio. Primeiro princípio, para controlar o que pensar, o que sentir, o que agir, primeiro a gente tem que tratar da questão da visão. Porque é algo que Satanás está sabendo utilizar muito bem. E é tão interessante essa questão que o mesmo princípio que Satanás usa com Eva lá no jardim para fazer o homem cair, chamando a atenção de Eva para o fruto da árvore, dizendo, é assim que Deus disse. Ele vai tentar o mesmo princípio com Jesus lá no deserto, dizendo, pega essas pedras aí que você está vendo, transforma em pão. Vai levar Jesus para o final do tempo, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Jesus vai dizer, dito está, escrito está, e não tentará o Senhor teu Deus. Então Satanás, ele achou que esse mesmo princípio que ele usa com Eva, ele tenta com Jesus, mas ele não vai ter sucesso. Então, gente, o que eu quero chamar a nossa atenção nessa lição aqui é justamente para isso, tá? Como disse Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, cuida muito bem daquilo que entra no seu coração. Porque isso que entra no coração vai gerar um fruto. E esse fruto vai ser bom ou ruim, dependendo daquilo que você permite entrar. Tá bom? Então a nossa visão, gente, ela é muito importante. Tá? Nessa questão que deve ser tratada, que a gente deve pensar nisso, levar para a classe. Tá? Por quê? Porque ela vai ser responsável aí por uma boa parcela daquilo que vai ser gerado dentro do nosso coração. E ainda falando nessa questão da importância da visão, tá? Para nos convencer de alguma situação, nos fazer sentir, nos fazer pensar, nos fazer agir, que o próprio Jesus, Deus, quando ele vai dar instruções para Moisés lá em Deuteronômio, ele vai justamente, usar desse meio aí a visão, tá? Para quê? Para que a palavra de Deus chegasse no coração do povo. Olha só que interessante o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Olha o que está escrito lá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Olha o que Deus está dizendo para, pega a minha palavra, primeiro, você vai atar por sinal na vossa mão, por testeira entre os vossos olhos.
Olha só. Por quê? Porque Deus sabia que quando os olhos são colocados em uma determinada situação, a gente vai pensar naquilo. E ele continua ainda, Deuteronômio 6, né? Do 6 ao 9 vai dizer assim, ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos, dela você vai falar sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Você vai escrever nos umbrais da porta, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, Deus queria que a palavra dele tivesse explícita na entrada da porta, nas mãos, nos olhos. Por quê? Porque ele queria que isso chegasse ao coração. E isso é maravilhoso, tá bom? Isso é interessante. Agora, eu só quero concluir aqui uma visão até um pouquinho, né, diferenciada da introdução, mas que se a gente quer pensar corretamente, se a gente quer agir corretamente, se a gente quer sentir corretamente, gente, os nossos olhos, ou melhor dizendo assim, a palavra de Deus, ela tem que ser testeira nos nossos olhos. Ela tem que estar na nossa mão, ela tem que estar no umbral da porta, ela tem que estar visível para nós. Sabe por quê? Porque ninguém, guarde isso aqui, ó, ninguém vai conseguir pensar corretamente, sentir corretamente e agir corretamente se os teus olhos, se o teu coração não estiver na palavra de Deus. O salmista, ele foi muito claro quando ele disse assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo fora do normal, que leva ao pecado. Mas quando a palavra de Deus está escondida no coração, nós temos forças para vencer todo tipo de desejo, seja a concupiscência dos olhos, seja a soberba da vida e seja a concupiscência da carne. Nós vamos vencer, porque escondemos a palavra no coração. E o salmista também disse em outro texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se nós queremos caminhar direito, se nós queremos pensar direito, nós queremos sentir corretamente, se nós queremos agir corretamente, não tem outro caminho a não ser passar pela palavra de Deus. Tá? Então esconda a palavra de Deus no seu coração, porque que a palavra de Deus seja o nosso árbitro, seja aquilo que nos guia, que nos orienta. Tá? Lá em Osés tem um texto que diz que o povo errava por falta de conhecimento. Entendeu? Estava errando. Mas quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente busca a Deus, a gente busca na sua palavra, a gente medita na sua palavra de dia e de noite, a gente vai conseguir aí ter a direção que nós precisamos, né? Como disse no começo de Salmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, o que ele faz? Ele medita de dia e de noite. Ou seja, ele pensa na lei do Senhor de dia e de noite. Aí a consequência de pensar na lei do Senhor de dia e de noite, sabe qual é? Fruto, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que faz, prospera. Isso é maravilhoso, não é? Então essa lição, ela vai ser maravilhosa, ela vai ser uma lição aí que é muito importante, tá bom? Pensar, sentir, são fenômenos da experiência humana. Deus nos fez dessa forma, Deus nos fez, tá? Deus quis que a gente fosse dessa forma, e isso é maravilhoso. Mas esses sentimentos, eles têm que ser equilibrados com a palavra de Deus, tá? Para quê? Porque se o nosso sentir e o nosso agir estiver fora do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos pensar, agir de forma errada. Então a lição, ela vai trazer isso para nós, que é muito importante, tá bom? De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Cuide bem do que entra na sua mente. Porque o que entra aqui na nossa mente vai produzir um fruto. E esse fruto vai ser bom ou ruim. E a gente precisa ter isso em mente. Como Jesus disse, né? Os olhos são como uma luz para o corpo. Na nova tradução linguagem de hoje. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Se porém os olhos forem maus, o corpo fica cheio de escuridão. Isso aqui é só para a gente pensar. Que o nosso olhar esteja em coisas boas, em coisas que vai ser agradáveis para Deus.
Para quê? Para que o nosso corpo tenha luz, tá? No tópico 1, a vontade, motivação e ação, né? É muito interessante também esse tópico. Vontade, motivação e ação. Conceito de vontade. Volição ou vontade. A capacidade humana desejar, querer, almejar e escolher. Tá? O que isso é importante? Tá? O que isso é importante? Vamos ver um pouquinho aqui? Aí no finalzinho do tópico 1, ele vai dizer assim: conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Gente, falar um pouquinho sobre conversão, tá? Muita gente até hoje não entendeu o que realmente é conversão. Alguém pensa que alguém que levantou a mão, aceitou Jesus, aceitando Jesus, foi lá para frente, começa a seguir a igreja, vai caminhando, é um convertido. Eu posso dizer isso? Aparentemente sim, né? Mas não é bem assim, tá? O que a gente pode destacar aqui sobre conversão? Conversão, gente, na verdade, conversão, na prática, conversão é mudança de mente, é mudança de direção. Conversão, gente, é justamente renunciar à vontade da carne para viver a vontade de Deus. Conversão é justamente isso, é mudança de mente, é mudança de direção, é renunciar à vontade da carne para viver a vontade de Deus. Isso é o conceito básico de conversão. Conversão não é só eu deixar de fazer alguma coisa. Conversão é não querer fazer. Porque eu posso deixar de fazer alguma coisa sem, na verdade, gostando de fazer. Por exemplo, eu gosto de fazer isso, mas eu não vou fazer. Mas, na verdade, eu gostaria de fazer. Então, conversão não é só deixar de fazer, é deixar de gostar. Entendeu? É não querer fazer. Entendeu? Então, para quem deixou de gostar de fazer, não quer fazer, esse realmente alcançou a conversão. Então, na conversão não é só os hábitos que mudam, a vontade, ela é primordial para que a conversão aconteça. A vontade tem que ser mudada. A conversão só é efetiva, na verdade, quando a minha vontade é mudada. Entendeu? Deus está mais interessado no que eu sinto do que no que eu faço. Preste atenção nisso aqui. Deus está mais interessado no que sentimos do que nós fazemos. Entendeu? Pois, se eu fazer algo para Deus, sem sentir, sem o meu coração estar naquilo, não tem valor para Deus. Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Foi justamente isso, porque ele fez por fazer. O irmão dele estava fazendo, o pai dele fez, ele vai fazer também. Mas o coração dele não estava naquele sacrifício. Por isso que Deus rejeitou. Eu não vejo nada no sacrifício de Caim, por ser um sacrifício de cereal, que não fosse aceito por Deus. A não ser que o coração dele não estava. É como se ele fosse lá e fizesse de qualquer maneira. Ou como se ele fizesse para cumprir um ritual. Então, gente, Deus, ele está interessado mais naquilo que sentimos do que naquilo que fazemos. O que fazemos é importante para Deus, mas desde que o nosso sentir esteja presente, tá bom? Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo umas críticas de Jesus e de João Batista muito fortes, justamente contra um grupo de pessoas que fazia as coisas para Deus, mas sem sentir, que eram os fariseus. Então, conversão não é só mudança de moralidade, entendeu? Nós não vamos ganhar salvação porque a gente deixou de fazer um monte de coisa. Por exemplo, tem gente que não corta cabelo, tem gente que não escuta música mundana, tem gente que usa roupa comprida, mas ele faz essas coisas não é porque ele não quer, é porque não pode, mas se ele pudesse, ele faria. Se a igreja mudar a norma hoje, não está tudo liberado, amanhã ele vai cortar o cabelo, amanhã ele vai encurtar as roupas, ou seja, uma série de coisas que ele faz, mas ele gostaria de fazer. Entendeu? Tem muitos que até quando escutam uma musiquinha mundana dá até uma balançada, ou seja, porque o sentimento, né, o desejo ainda está lá no mundo ainda. Então isso é importante a gente pensar nessas coisas, tá bom? Que a conversão, gente, não é mudança de moralidade, é mudança de mentalidade, é fazer por querer,
tá? E não fazer só porque não pode. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Conversão, gente, eu faço porque eu não quero. Isso é conversão. Porque a minha vontade foi mudada. O apóstolo Paulo, ele vai deixar um texto maravilhoso para a gente pensar, que está em Gálatas 2, eu acho que é o versículo 19. E a gente pode pensar que conversão é mudança de querer, é mudança de vontade, é mudança de mentalidade, entendeu? Conversão é a partir do convertido, ele não vive mais para fazer a vontade dele, ele vive para fazer a vontade do Pai. E a gente vai esclarecer isso. Gálatas, no capítulo 2, 19 e 20, vai dizer assim, ó, Paulo falando, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo está dizendo, olha, agora eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora que eu obtive a conversão, agora que eu aceitei Jesus, que eu entendi, a mudança foi completa, que a ponto de que o que me dirige agora não é eu mais, eu não dirijo mais eu, mas Cristo é quem me dirige. Então essas palavras do apóstolo Paulo, ela é muito marcante, entendeu? Então Jesus, vamos dizer assim, no Novo Testamento, ele vai dar essa dura crítica aos fariseus, chamando de raça de víbora, sepulcro caiado. João vai dizer que o machado está posto à raiz da árvore, que era justamente os fariseus. Tá? João vai dizer que para os fariseus, quando João estava batizando, eles estavam chegando perto, João vai dizer assim, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Olha só, João dizendo para os fariseus, produzir pois frutos dignos de arrependimento, Mateus 3 e 8, porque queriam, né, chegar perto, ser batizados, mas o fruto de arrependimento não tinha no coração. Por quê? Porque é justamente por essa, né, faziam por fazer. Então isso é interessante a gente pensar nessas coisas aqui, tá bom? Então o convertido, na verdade, gente, a pessoa que se converteu de verdade, grave isso aqui, ó, grave, isso é importante. O convertido de verdade, a sua vontade se alinhou à vontade de Cristo. Então o convertido de verdade, ó, converteu, alinhou a vontade de Cristo, a ponto de que não tem mais duas vontades, mais uma só vontade. Então, no convertido, por exemplo, não tem duas vontades. Eu quero isso, Jesus Cristo quer isso. Não, mais uma só vontade. Quem se converteu, a vontade de Cristo é a vontade dele, e a vontade dele é a vontade de Cristo. Então, na prática, a conversão é isso. É a minha vontade se alinhando à vontade de Cristo, gente. E isso é maravilhoso, tá bom? Então, conversão, um alinhamento de vontade. A ponto de uma só pessoa, Cristo e eu, sermos só uma vontade. Uma só pessoa. Isso é maravilhoso. Então, conversão na prática significa, né, que a sua vontade se alinhou à vontade de Cristo, tornando uma só vontade. Entendeu? Paulo já se considerava crucificado com Cristo. Tá bom? Isso é maravilhoso a gente pensar, tá bom? E olha só que interessante, como que a conversão ela se efetiva aí na nossa vida, né? Como a conversão é ter a vontade de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 16, olha o que está escrito. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, aí tem um pontinho, né? Tem um ponto ali, ele vai dizer assim, ó, mas nós temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a minha mente agora, na conversão, ela se torna a mente de Cristo. Então conversão, grave isso aqui, ó, conversão é unir-se a Cristo em pensamento, sentimento, vontade e ação. Eu vou repetir, é de propósito. Conversão é unir-se a Cristo em pensamento, sentimento, vontade e ação. Então eu não acredito, por exemplo, numa pessoa que diz que é convertido, mas ele nunca coloca a mão dele no arado para fazer a vontade do Pai. Nunca está disposto a fazer nada. Eu não penso que essa pessoa é realmente convertida, porque quem é realmente convertido, ele uniu-se a Cristo. A vontade de Cristo é a vontade dele, seja em pensamento, sentimento e ação. Agora você me pergunta, Josué, você pode me provar na Bíblia tudo isso que você está dizendo aí? Claro que eu posso. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, João,
no capítulo 17, do 21 ao 23, uma oração que Jesus fez. Foi justamente para que tudo que eu acabei de dizer aqui sobre conversão pudesse se concretizar na vida das pessoas. Vamos ler o texto? Para a gente ver que conversão é unir-se em Cristo, pensamento, sentimento, vontade e ação. Porque em João, capítulo 17, 21 ao 23, a oração de Jesus Cristo vai ser justamente para que isso pudesse ser efetivado. Olha o que Jesus disse, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes deis a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Olha só que coisa interessantíssima. Jesus está orando ao Pai, dizendo, olha Pai, eu oro para quê? Para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Então Jesus está fazendo aqui, olha Pai, a minha oração é essa, para que assim como eu e o Senhor somos uma só pessoa, eu e o Senhor possamos se tornar uma só pessoa também. Então, aí continuando o versículo, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, gente, a oração de Jesus aqui é para que nós, Jesus Cristo e Deus, sejamos perfeitos em unidade. Você já parou para pensar, gente, que conversão, quando ela é efetiva na nossa vida, quando ela acontece realmente, nós nos unimos a Cristo, que nos unimos a Deus, porque esta foi a oração de Jesus Cristo. Vou parafrasear o texto, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Olha, eu sou no Senhor, Pai, e o Senhor é em mim. E eu serei neles, e tu, Senhor, em mim. Gente, você tem que ler esse texto de forma bem tranquila, para você ter um entendimento que nós somos em Cristo, somos uma unidade. Tá? E isso é maravilhoso. E agora, concluindo, Jesus veio a essa terra justamente para quê? Para fazer a vontade do Pai. Ele morreu fazendo a vontade do Pai. E nós temos que viver e morrer, se for preciso, para fazer a vontade do Pai. Isso é estar em Cristo. Isso é maravilhoso a gente pensar dessa maneira, porque a Bíblia nos dá margem para pensar. Tá? Isso é conversão, gente. É tornar um com Cristo, um mesmo sentimento, uma mesma vontade, entendeu? Então, eu e Cristo não é para ter duas vontades, mas uma só. Qual? A de Cristo. Isso é maravilhoso a gente pensar. Agora, quantas pessoas a gente vem na igreja, vem para a igreja, mas não aconteceu a conversão de verdade? Logo, a igreja se torna um fardo para eles. Por quê? Porque eles vão tentar seguir a Cristo e seguir os prazeres da carne. E aí o que vai acontecer? Vai ficar um fardo pesado para a pessoa. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai agradar a Deus, ou a gente vai agradar a carne. Nós temos que fazer uma escolha. Entendeu? Então aí vai acontecer que a vida cristã para muitas pessoas se torna um fardo pesado. Por que se torna? Quando as pessoas saem da igreja. Por quê? Porque as pessoas querem servir a dois senhores. E quando a gente quer servir a dois senhores, a gente não consegue agradar um e nem agradar o outro. E a gente acaba trabalhando muito mais. Você vai ter que agradar um, tem que agradar o outro. É melhor ter dois patrões ou ter um patrão só. Então é essa a questão. A vida cristã se torna um fardo justamente porque as pessoas tentam agradar a si mesmo e agradar a Deus e no fim não agrada ninguém. Tá? Então isso aqui é para a gente pensar nessa lição, nesse tópico 1. Do 1 aí, essa questão da conversão, ela é muito importante para a gente pensar. E aqui só para resumir, gente, conversão na prática, o que seria? Mudança de vontade, mudança de desejo, mudança de hábito e mudança de prática. Se essas 4 coisas, gente, não aconteceu na nossa vida, não houve conversão. Se não houve mudança de vontade, mudança de desejo, mudança de hábito, mudança de prática, não houve conversão. Se isso não acontecer, não houve conversão, gente. Tá? Isso é importante a gente pensar. Servimos a Deus de livre e espontânea vontade. Deus não nos obriga a servir, Ele nos convida. E nós de bom grado aceitamos esse convite e vamos viver para Ele. Se você ler lá em Apocalipse,
Tem um texto que eu não me lembro onde é, um capítulo que está escrito, mas vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e farei morada. Ou seja, tudo que Jesus faz na nossa vida, gente, é nós abrindo espaço, é nós aceitando, é nós concordando, é nós fazendo a vontade dele. E não o contrário. Satanás, por exemplo, ele bate na porta, ele arromba, ele rouba, ele faz um estrago danado. Mas Jesus não, o Espírito Santo não, ele vem pedindo permissão para entrar. Tá? E a gente abre a porta, a gente abre o nosso coração, Jesus entra. Tá bom? E ele faz morada em nós. Isso é maravilhoso, né? Um Deus que ele respeita o livre-arbítrio, que foi ele que nos deu. Então ele tenta nos convencer pela sua palavra. A pregação, gente, é convencimento. Tá bom? Tá? Para que as pessoas aceitem esse evangelho, abram o coração e Jesus Cristo possa fazer morada e fazer essa mudança todinha. A gente precisa muito pensar sobre conversão, gente. Porque tem muita gente por aí que acha que é salvo e não é salvo. Se a conversão não aconteceu, gente, a pessoa não é salva. Não adianta tampar o sol com a peneira. Estar na igreja e ter os mesmos sentimentos, os mesmos desejos que tinha lá no mundo. Vontade de fazer o que está lá no mundo, mas você não faz porque não pode. Mas você tem um desejo enorme para aquilo. Não houve conversão. Ah, Josué, mas como é que fica o pecado? O pecado na vida do convertido, irmão, é um acidente de percurso. Não é rotina de vida. O pecado na vida do convertido, ele acontece, mas não é algo que ele fica gerando ali, para quem é convertido de verdade, tá? Isso aqui é importante a gente pensar nesse assunto aqui, tá? Leia novamente João 17, 21 e 3 com bastante calma para você ver. É um texto comprido, né? Muitas palavras semelhantes, mas nos vai dar um entendimento que se a gente precisa se alinhar com a vontade de Cristo. Eu costumo brincar com os alunos e dizer que Jesus não vai levar ninguém para o céu que não queira estar lá. Imagina você chegar lá no céu e aquela coisa maravilhosa toda, você falar para Jesus: eu não queria estar aqui, por que o Senhor me trouxe? A minha vontade era de ficar lá na terra. Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, que a nossa vontade, tá? Na conversão, a nossa vontade, nossos desejos, nossos hábitos, nossas práticas, tá? Foram mudados, tá? Como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente vai voltar a falar nesse assunto mais para frente um pouquinho, então não vamos aprofundar muito nele aqui, porque tem um tópico mais na frente que vai dar margem para a gente trabalhar um pouquinho mais essa ideia. Do pensamento à ação. O que é importante aqui? Tá? Do pensamento à ação. Tá? Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. O que é que esse tópico traz de interessante para nós? Tá? Que o pensamento nos leva à ação. Tá? Eu volto aqui naquele texto de Gênesis, no capítulo 3, que diz assim, que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Tá? Eva parou para pensar sobre o fruto, tá bom? Eva parou para pensar, analisou o fruto, e o que aconteceu? Ela acabou tomando do fruto, tá? E a gente precisa policiar muito os nossos pensamentos, né? Parece que foi Martinho Lutero que falou que eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então esse pensamento ele é muito sério, porque tem muita gente aí pecando, porque está deixando o passarinho fazer um ninho, criar ramificações no coração, gerar desejo. E o apóstolo Paulo nos adverte muito sobre essa questão do pensamento. Tá? Lá em Filipenses 4, versículo 8, ele vai dizer: quanto mais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Entendeu? Tá? Então é muito importante a gente pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Tá bom? Então cuidado com o que a gente
ver, o cuidado com o que a gente pensa é muito importante. Por quê? Porque o que a gente vê, o que a gente pensa, vai gerar um fruto dentro de nós, e esse fruto vai ser bom ou vai ser ruim. Entendeu? Então é muito importante a gente pensar nessas coisas, tá? Por que do pensamento à ação? Eu acho esse tópico interessante porque aqui ele falou que Eva refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal até ser enganada. Entendeu? Então, isso aqui é interessante, porque o que você tem pensado ultimamente? O que tem achado espaço? O que tem tomado espaço no seu coração? Entendeu? Então, quando a gente para pensar nas coisas, meditar, aquilo vai gerando um sentimento em nós, vai encher, vamos dizer assim, vai enchendo o nosso coração. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, vai enchendo o nosso coração. Tá bom? E nós, eu agora quero trazer uma palavra para você que é pregador, você que é ensinador, você que está compromissado com o Evangelho. Você tem que cuidar muito, muito mesmo daquilo que você deixa encher a sua mente. Deixa encher. Por quê? Porque o que a gente deixa encher a nossa mente vai gerar um fruto. E a Bíblia nos alerta muito a termos cuidado com o que a gente deixa encher a nossa mente, com aquilo que a gente pensa. Entendeu? Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como vós podeis dizer coisas boas, dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca vai falar o que o coração está cheio. O que você está pensando ultimamente? O que você deixou achar espaço no seu coração? É disso que você vai falar. Entendeu? E isso é muito sério. Porque em Mateus 15, 11, a Bíblia vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Agora você já sabe que relação tem isso. Agora leia Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Olha, o que sai da boca contamina o homem por quê? Porque sai do coração. Ou seja, o que sai do coração é algo que foi visto, que foi pensado, que foi gerado. Então a gente precisa muito mesmo cuidar com as coisas que nós vamos guardar no coração. Lá em Tiago, no capítulo 3 e 11, tem um texto que diz assim, ó: por acaso pode uma mesma fonte jorrar água doces e amargas? Entendeu? Então a gente precisa muito gravar esses versículos, nós, principalmente nós que estamos aí envolvidos com a palavra de Deus, envolvidos com pregação. Isso aqui é para todos, mas nós temos que cuidar muito, muito mesmo daquilo que a gente pensa, gente. Por quê? Porque isso vai sair da nossa boca. Imagina você começar a pregar ali, começar a falar umas coisas que não tem nada a ver, só fala de Deus, só fala bem de Deus quem está cheio de Deus, tá? A gente só vai conseguir expressar aquilo que está no nosso coração, tá bom? E a gente precisa pensar nessas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai aí trazer uma orientação muito séria para os Colossenses. O que estava acontecendo com os Colossenses? Tá? Eles estavam pensando muito nas coisas que são da terra, muito mesmo, e estavam esquecendo que aqui eles eram peregrinos e forasteiros, e que a jornada aqui é curta. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Olha, os colossenses estavam vivendo muito na esfera terrena. Eles estavam pensando demais nessa dimensão terrena. Eles estavam esquecendo, gente, que o mais importante não é o que está aqui, é o que está reservado para nós lá em cima. E tudo que Satanás mais quer nessa última hora, gente, é nos ocupar ao máximo com as coisas dessa terra, para que a gente esqueça das coisas que estão de cima. Mas que nós, nessa noite aqui, ó, de quinta-feira, que o nosso coração, que o nosso pensamento, gente, esteja nas coisas que são de cima. Porque as coisas dessa terra são passageiras, são temporárias, e está muito perto de se acabar. Mas tem muita gente que vai estar se perdendo na fé. Por quê? Porque se envolveu demais com as coisas da terra e esqueceu de pensar nas coisas que são de cima. Esqueceu. Entendeu? E aí estão se perdendo, meus irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. A nossa realidade espiritual, gente, ela tem que ser maior para nós
do que as realidades terrenas. Se a nossa realidade espiritual não for maior do que a terrena, nossa salvação está comprometida. Porque nós não estamos valorizando as coisas que são de cima. Entendeu? E ainda para finalizar esse tópico, eu quero deixar aqui Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Entendeu? O nosso coração, gente, vai estar aonde está aquilo que é mais importante. O que é tesouro? Tesouro é uma coisa importante, é uma coisa de valor. E o nosso coração sempre vai estar naquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante para você? Sua salvação, sua estadia na terra? Porque o seu coração, a sua mente, o seu pensamento, o seu desejo vai estar sempre naquilo que é mais importante. Entendeu? Tá? O que nós estamos realmente pensando, o que gastamos mais tempo, tá? Vai definir onde está o nosso coração. Entendeu? Deixa eu dizer algo para você que está aqui me ouvindo. Se Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, então Ele não tem tanto valor para nós. Se Deus não está em primeiro lugar, então Ele não tem tanto valor para nós. Tá? O nosso tesouro, gente, tá? O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus. Tá? O nosso coração, o nosso pensamento, a nossa corrida nessa terra aqui, vamos dizer assim, gente, tem que ser em prol das coisas que agradam a Deus. Tá? Tem que ser para granjear tesouro no céu, não nessa terra, porque tudo aqui vai se passar. Jesus disse bem assim, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões minam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, nem os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isso é maravilhoso, né, gente? A gente pensar dessa maneira, tá? Nessa questão do pensamento, tá bom? Tá? Pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas, gente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, essa correria danada que a gente vive aí, ó. Falta tempo para orar, chegamos em casa cansado, pouco tempo para ler a Bíblia. A gente tem que administrar isso tudo, gente, para que a gente não deixe de pensar nas coisas que são de Deus. Tá bom? Pensar nas coisas que são de cima. Ainda falando do próximo tópico, fraqueza da vontade. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui, que é um texto também importante. Vamos ler aqui, ó. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Ele fez, em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Adão tinha conhecimento de que não poderia comer do fruto, mas Eva já tinha pegado, já tinha comido, comeu e deu também a Adão. Tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu a degradação do homem. Tá? O homem ficou aí sujeito a uma inclinação, ficou inclinado para o pecado. Vamos dizer assim, foi aí que o homem estragou. Tá? E eu acho interessante a gente observar aqui que a nossa vontade para fazer as coisas de Deus, ela é muito fraca. Realmente nós, pelas nossas forças, nós não conseguiríamos fazer nada que agrada a Deus. Tá? O Espírito de Deus vem para dentro de nós para nos vivificar, para nos dar vida, para a gente conseguir fazer alguma coisa. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uns textos que não são muito bons, vamos dizer assim, para nós. Tem um texto que diz, parece que é em Isaías, que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, quando são feitas sem Deus. O outro salmista diz que nele não habita bem algum. O outro vai dizer que todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Paulo vai dizer que todos pecaram. Entendeu? Então, ou seja, para fazer o que é certo, a nossa força não é muito. Tá? Em Gálatas, no capítulo 5, e verso 19 a 21,
vai falar das obras da carne. O que é a obra da carne? A obra da carne é aquilo que o homem caído vai produzir. Todo homem caído, gente, ele vai produzir as obras da carne, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresia. Isso é o resultado que o homem caído produz. Que o homem caído produz. Mas como que se equilibra essa fraqueza de vontade? Como que se equilibra isso? Tá? Então, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O que eu quero dizer aqui para nós, para a gente trazer uma ideia boa para esse texto aqui? Que nós somos fracos por natureza, em nós não habita bem algum, nós somos fracos, falhos, cheios de dificuldade, todos pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus, nós somos incapazes de fazer o bem por nós mesmos. Mas como que há um equilíbrio então? O equilíbrio acontece quando eu ouço o Evangelho, e eu sou convencido por esse Evangelho, de que eu estava numa vereda sombria, pecaminosa, e eu decido lá abandonar esse caminho e seguir o caminho de Cristo, a vereda da justiça. E eu decido por mim mesmo abandonar essas práticas velhas para seguir uma nova vida. Então, na conversão, o Espírito Santo vem para dentro de nós. E o Espírito Santo, ele vem para dentro de nós justamente para fazer algumas coisas. Nos convencer do pecado, justiça e do juízo, que é a sua função, mas ele vem mais para algo mais. Ele vem para gerar dentro de nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, gente, é o que vai equilibrar o homem, que era pecaminoso, obras como trapos de imundícia, extraviado, inúteis. Ele vem para equilibrar. Ele vem para quê? O homem sem Cristo, ele vai produzir as obras da carne. O homem com Cristo, o fruto do Espírito vai ser produzido dentro dele. E o fruto do Espírito vai gerar um equilíbrio. E o fruto do Espírito é o quê? Eu vou ler para vocês na Nova Tradução Linguagem de hoje. Mas o fruto de Deus, o Espírito de Deus produz. Na Nova Tradução Linguagem de hoje. Diz assim, ó. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, domínio próprio. Isso que o Espírito vai fazer, vai produzir dentro de nós. O Espírito Santo vai produzir dentro de nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E aí vai haver um equilíbrio. Tá? Por isso que a Bíblia diz que os que andam segundo o Espírito não cumprirão com os desejos da carne. A carne, ela é inimiga de Deus por natureza, ela só vai puxar para a heresia, para a dissensão, para as coisas que não prestam. Mas o Espírito de Deus vai nos puxar para o outro lado. Tá? Então o homem que anda segundo o Espírito, ele produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Mas aqueles que andam segundo a carne, eles vão produzir por natureza prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. Mas o homem que se converteu, que aceitou Jesus, que houve a conversão, o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito dentro dele. E esse fruto do Espírito vai equilibrar. Ele vai ter o domínio próprio agora. Entendeu? Ele não vai mais para as paixões. Entendeu? Ele vai ser uma pessoa paciente, delicada, uma pessoa bondosa. Ele vai ser fiel, ele vai ser humilde. Essas coisas são maravilhosas a gente pensar. Somente o Espírito Santo de Deus, gente, pode produzir dentro de nós um equilíbrio. Aí você me pergunta, tantas pessoas hoje nos nossos dias, prostituição, drogas, prazeres desenfreados, se caem nos mais altos excessos. Por quê? Porque há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele aconteceu justamente por quê? Porque o homem perdeu a presença de Deus. Todo homem que está fora da presença de Deus, que está sem comunhão com Deus, ele está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai levar ele para prostituição, para o adultério, para todo tipo de excesso degradante. O homem em desequilíbrio, ele vai descer ao mais baixo grau da imoralidade humana. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem para dentro do homem, ele encontra a paz,
ele encontra o amor, aí ele passa, o equilíbrio vem para a vida dele. Eu costumo brincar e dizer que dentro do ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus é suficiente para preencher esse vazio. O homem só é feliz, gente, quando ele está em plena comunhão com Deus. Só há equilíbrio no homem, na sua vontade, nas suas emoções, quando ele está em plena comunhão com Deus. E a gente precisa pensar nessas coisas, tá bom? Por que o vício não nos atinge? Por que os prazeres da carne não atingem o cristão? Porque ele está em equilíbrio, ele está bem. Tá? E a gente precisa muito pensar nessas coisas, gente. Por que o mundo vai de mal a pior? Porque o mundo está sem Deus. O mundo está sem a direção de Deus. O ser humano só é completo quando ele está em comunhão com o seu Criador. Tá? Às vezes eu fico imaginando o Adão depois que ele caiu, que aquela comunhão que ele tinha com Deus foi quebrada. Que na tarde, pela viração do dia, ele ia conversar com Deus. Às vezes eu fico imaginando que Adão ficava ansioso, vamos dizer assim, né? Lógico que ele não tinha esse sentimento, mas ele ficava aguardando o momento que Deus iria conversar com ele. E depois da queda ele não tinha mais esse privilégio. Imagina o tamanho desse vazio que teve com ele, né? Então essa fraqueza, ela é justamente resultado do desequilíbrio causado pela queda. Mas graças a Deus, né, que o amor de Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, né, para restaurar esse equilíbrio. Então quando Jesus vem para dentro de nós, há um equilíbrio novamente. E a gente pode seguir a nossa vida, não na vontade da carne mais, mas agora na vontade do Espírito. Tá? Então isso é coisas importantes para a gente pensar, gente. Coisas maravilhosas para a gente pensar na lição. Não sei como vocês vão proceder na lição de vocês. Isso aqui é só uma ideia que pode ser trabalhada em sala com os alunos. Tá? A proposta daqui desse trabalho de aula não é explicar a lição na sua totalidade, não. Mas é dar subsídio, dar ideias boas, ideias bíblicas, que pode ser levada para a prática, tá? Em sala de aula. Ainda no tópico 2, desejos, né? Da escravidão à redenção. A experiência do deserto. Tá? Esse aqui é interessante, esse tópico, porque ele vai abordar aqui a peregrinação do povo no deserto. O povo de Israel saiu do Egito, começou a sua jornada pelo deserto, mas aí aconteceu algumas coisas nessa jornada que desagradou a Deus. Tá? E ainda o texto do tópico 2 vai dizer que Israel se tornou escravo dos desejos, tá? Durante a peregrinação pelo deserto. Antes de nós comentarmos esse tópico na totalidade, eu quero só fazer uma observação. O que realmente aconteceu no deserto? O que aconteceu? Olha só, faça uma retrospectiva comigo. Israel, o povo de Israel no Egito, eles viram as 10 pragas. Imagina Israel vendo os primogênitos dos egípcios morrer. Todos eles, que mortandade que aconteceu ali. E eles sabiam que era a mão de Deus. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram, vamos dizer assim, o maná descer do céu. Eles viram água da rocha. Eles viram coluna de fogo. Nuvem cobrindo o sol para não queimar. Roupa crescendo no corpo. E mesmo assim, eles murmuraram. Mesmo assim, com qualquer dificuldade, eles queriam voltar para o Egito. O que aconteceu com esse povo? Gente, o povo de Israel no deserto, eles viram os maiores milagres da história. Quem já viu cair comida do céu? Maná, fazia bolo, era doce. Então, gente, olha só, Israel, durante a sua peregrinação, eles viram os maiores milagres. Mas eles murmuraram. Eles reclamaram e eles queriam voltar para o Egito. Por que será que isso aconteceu? É simples, porque o Israel físico saiu do Egito, mas o coração de Israel continuou no Egito. Se você ler aqui Números 11, do 5 ao 6, eu acho até interessante, eles vão lembrar no deserto das coisas que eles comiam quando estavam lá no Egito, da cebola, dos pepinos. E eles vão até esquecer que lá eles eram escravos, aquilo não era de graça para eles, como eles citaram aqui.
tinha um preço, mas estavam enganados. Por quê? Porque Deus tira um Israel físico do Egito, mas o coração continua lá. Se você observar, logo após ali, a travessia do Mar Vermelho, Moisés vai subir no monte, pegar a tábua dos mandamentos, vai demorar, o que vai acontecer? Logo que eles vão construir um bezerro de ouro. Onde foi que eles aprenderam o bezerro de ouro? No Egito. Então o que acontece? Vai demorar muito para que o Egito saia definitivamente do coração de Israel. Se você observar a história dos juízes e dos reis, você vai observar que Israel vai se voltar à idolatria. Vai ser um ciclo vicioso. Israel, vem um rei temente a Deus, o povo abandona a idolatria. Um rei que não teme a Deus, o povo volta para a idolatria. Resumindo a história, o povo vai parar no cativeiro babilônico. E é só lá que a questão da idolatria vai ser realmente curada na nação de Israel. Então o que isso nos chama a atenção aqui, gente? Por quê? Porque Israel saiu do Egito, viu os milagres, tinham as bênçãos do Senhor, mas não conseguiam confiar em Deus. Israel não conseguia depositar a sua confiança em Deus. Isso é muito sério. Nós podemos dizer assim que Israel saiu do Egito, mas não se converteu a Deus realmente. E por isso Deus impediu que eles entrassem na terra prometida. Deus impediu. Tá? Em Jeremias 12, 9 diz assim, quão enganoso é o coração do homem. Entendeu? O desejo pelas coisas do Egito serviu de embaraço para a nação de Israel entrar na terra prometida que Deus tinha prometido. Deus não tinha, vamos dizer assim, não era, embora Deus sabia, não era vontade de Deus matar aquele povo no deserto. Mas o desejo impediu, serviu de embaraço. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos que deixar o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão, se tem alguma coisa que serve de peso, de embaraço, que pertencia a você quando você estava lá no mundo, se livre disso. Se livre, porque senão vai ser um tropeço. E tem tanta gente aí, ó, tentando caminhar a carreira cristã, mas está com um fardo pesado demais, porque não conseguiu se esvaziar completamente das coisas do mundo. Então são coisas que a gente deve pensar. Entendeu? Eu fico muito preocupado hoje, quando eu vejo dentro da igreja, alguns crentes muito inquietos. Nada para ele tá bom, o pastor não presta, o ministério não presta, a igreja não presta. Uns crentes insatisfeitos com tudo, nada para eles está bom. Eu fico preocupado com essas pessoas, ver defeito em tudo, cheio de coisinhas. Eu fico preocupado com essa turma, sabe por quê? Porque parece que a igreja, parece que a salvação em Cristo não trouxe nada de bom para ele, tudo é ruim. Essas pessoas são as pessoas iguais os israelitas que saíram do Egito, mas o coração continua no Egito. Qualquer coisinha quer voltar para o Egito. Qualquer coisinha quer abandonar a igreja. Não houve conversão. Não houve salvação. Porque quem é realmente salvo, meu irmão, sabe que na igreja vai ter dificuldade, vai ter problema, e ele passa essas coisas tudo dando glória a Deus. Eu me lembro de Pedro, quando eu estava com Jesus, Jesus ministrou um discurso meio duro lá, e as pessoas começaram a abrir. Aí Pedro, Senhor, esse discurso do Senhor está muito duro, Senhor. O povo está indo embora. Jesus falou, Pedro, você quer ir também? Aí Pedro vai falar o quê? Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens palavras de vida eterna. Então, meu irmão, tem problema, o discurso está duro, o negócio está ruim, mas aqui é o caminho. Só que tem palavra de vida eterna. Então, esses crentes que se incomodam demais com um monte de coisa, picuinha, nada para ele tá bom, discorda de tudo, parece que gosta de viver numa confusão. Não houve conversão, o coração deles ainda está lá no mundo ainda. Entendeu? Para quem verdadeiramente, gente, saiu do mundo e veio para Cristo, não tem pastor ruim, não tem discurso ruim, não tem pregação ruim, não tem sermão duro, não tem nada disso. Não tem nada disso. Tá? Isso é uma coisa que a gente deve pensar. Tá? Olha só que interessante. Quando eu estava planejando esse texto aqui, eu lembrei de um personagem, eu acho que é um filme, a gente não deve citar aqui, mas eu vou citar, chamado Aladim. Até uma história, um tal de um gênio que fica preso dentro da lâmpada, e toda vez que alguém achava a lâmpada e esfregava, podia fazer 3 desejos. Infelizmente, nós temos um evangelho hoje sendo pregado, que ele coloca Jesus quase
como o gênio da lâmpada. Não vem para Jesus e faça um pedido que ele vai realizar, entendeu? O evangelho de barganha hoje, que está sendo pregado por aí, que as pessoas estão oferecendo cura para as pessoas virem para Jesus, oferecendo prosperidade para as pessoas virem para Jesus. Não é esse o caminho, não. Não é esse o caminho. Jesus não promete prosperidade, Jesus não promete cura, não. O que Jesus quer é salvar a alma. Tem gente barateando tanto o evangelho que é como se as pessoas vêm para Jesus e estivessem fazendo um favor. Não é bem assim, não. O evangelho, gente, é coisa maravilhosa. Tá? E quando o evangelho ele não é pregado corretamente, ele vai trazer para dentro da igreja pessoas que vão seguir a Cristo, mas querendo estar no mundo, quer estar seguindo Cristo por causa dos benefícios, e não com desejo de servir. O evangelho pregado corretamente, prega, e as pessoas vêm para Cristo com o desejo de servir a Cristo, de ser servo, não de receber benefício. Então a gente prega o evangelho, as pessoas aceitam a Cristo, vêm servir a Cristo e como recompensa ganhamos a salvação. Não podemos pregar o evangelho de barganha. As pessoas aceitam Jesus que a sua vida vai mudar, os seus problemas tudo vão ser resolvidos, quando a gente sabe que na verdade não é isso que vai acontecer, não. As pessoas aceitam Jesus vão ter mais problema. Satanás vai perseguir mais, as lutas vão incentivar, vai ter problema. A gente sabe que essas coisas acontecem. Então nós temos que ter muito cuidado no que a gente pregar o evangelho, para não passar uma imagem falsa e as pessoas se decepcionar depois. E quando o evangelho não é pregado corretamente, ele vai atrair pessoas para dentro da igreja. Só que essas pessoas que ele vai atrair não é pessoas que vêm para servir a Cristo. É pessoas que vêm só em busca dos benefícios. E essas pessoas vão ser um problema. Vão causar dificuldade para as ovelhas que realmente querem servir. E a gente precisa pensar nessas coisas. Tá bom? E isso é muito importante para a gente pensar. Tá? No mundo, Jesus disse que teríamos aflição, teríamos dificuldade, mas a gente tinha que ter bom ânimo. Tá? Então a gente precisa pensar nessas coisas aqui. Tá? Israel sai do Egito, mas o coração continua no Egito. Então eles vão seguir a Cristo, eles vão seguir Moisés, seguir a Deus, vamos dizer assim, mas insatisfeitos. Nada para eles vai estar bom. Vão reclamar do maná, vão reclamar de uma série de coisas. Vão murmurar. E essa murmuração, gente, desses insatisfeitos, ela vai custar um preço caro, que Deus vai matá-los no deserto. O murmurador, gente, ele causa um estrago muito grande dentro da igreja. A murmuração, gente, ela causa um estrago. Então, o murmurador ele tem que ser tirado. Ainda no próximo tópico, né? Aqui já caminhando já quero parar, já está quase finalizando o tempo, não quero fazer um vídeo muito extenso. Os desejos na era cristã, tá? Isso aqui é uma coisa para a gente pensar também, e eu quero ler esse tópico. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder também para vencê-los. Contudo, enquanto estivermos nesse corpo mortal, enfrentamos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a sua vontade do Espírito. O que é interessante aqui? Que a gente veio para Cristo, tá? Quando a gente aceitou Jesus, houve a conversão, o que aconteceu? A natureza de Cristo ela veio para dentro de nós. Só que tem um detalhe. Ela não lançou fora a natureza pecaminosa de Adão. A natureza de Adão ela continua dentro de mim. Só que ela continua inerte, morta, sem ação. Então agora, na conversão, a natureza que tem primazia na minha vida é a natureza de Cristo, é a vontade de Cristo. Essa que tem primazia. A natureza de Adão ela está inerte, ela não está morta definitivamente, ela ainda pode viver ainda. É por isso que a Paulo diz, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A concupiscência, a avareza, vai citar um monte de coisa. Então, gente, dentro de nós ainda vai ter essas duas naturezas. Agora a pergunta é, todo dia nós vamos ter que decidir qual vontade vai sobreviver. A carnal vai ter primazia ou a vontade do Espírito vai ter primazia? Como é que fica esse negócio? Dentro de nós tem duas naturezas. A natureza de Cristo e a natureza carnal.
Então nós precisamos decidir diariamente entre a vontade carnal e a vontade do Espírito. Tá? Como que fica esse negócio? Isso aqui é uma coisa para a gente pensar muito. É simples. A natureza que vai prevalecer dentro de nós, a que vai ter primazia, a que vai ter domínio, é a que o alimentar. Nós temos duas naturezas, a gente já repetiu isso aqui. A carnal e a natureza do Espírito. Qual que vai prevalecer? Aquela que o alimentar mais. Tá? No hino do cantor cristão, que diz assim: todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. É uma realidade. Todo dia o pecado vai bater na porta, mas eu vou escolher Deus. Tá? Então a natureza que vai prevalecer é a vontade, aquela que eu alimentar mais. Então é por isso que, como Cristo veio para dentro de nós, o Espírito Santo veio para dentro de nós, agora a gente tem que andar segundo a direção do Espírito. Então o cristão ele vai ter que orar, jejuar, ler a Bíblia, cantar louvores, ir na igreja, ofertar, ele vai ter que participar dos cultos, ele vai ter que se envolver na obra. Por quê? Porque a vida cristã ela precisa ser alimentada. E o cristão, quando ele deixa de viver a vida cristã, ele enfraquece o espírito. Não que o espírito de Deus fica fraco, mas que nós ficamos, a carne ela passa a ter primazia. Entendeu? Tem muitos crentes hoje morrendo espiritualmente por inanição. Deixaram de se alimentar da palavra. Vai na igreja uma vez por mês, não tem compromisso com a palavra, deixam de orar e vai só enfraquecendo. E aí a carne vai tendo primazia, vai sobrepujando, vai crescendo. E daqui a pouco o espírito não vai ter mais como agir nesse corpo. E o espírito vai se retirar. Então a gente precisa pensar nessas coisas aqui. Entendeu? O texto vai dizer: a carne, sua natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos que são contrários ao espírito. Então vê-se em nosso interior uma luta travada. É uma luta, gente. A carne milita contra o espírito. Mas só vai prevalecer aquele que nós darmos mais, aquele que a gente alimentar mais. Então, gente, viver a vida cristã, se dedicar a orar, a jejuar, buscar, essas coisas têm que ser rotineiras para nós, tem que ser todo dia. Todo dia eu preciso me alimentar da palavra, todo dia eu preciso orar, todo dia eu preciso ler a Bíblia, todo dia eu preciso buscar a Deus, porque eu alimento o Espírito e eu prevaleço. Do contrário, eu vou ceder aos desejos da carne e vou cada dia mais descer ao pecado. Tá? Isso aqui é coisas que a gente precisa pensar. Embora Cristo, a natureza de Cristo venha para dentro de nós, subjuga a natureza carnal, mas ela ainda permanece. E ela vai nos acompanhar até o arrebatamento da igreja. Somente no arrebatamento da igreja, quando nossos corpos forem transformados, é que essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa, a gente chama de a natureza adâmica, ela vai ser tirada. Tirada. E aí, quando nós entrarmos com Cristo nas mansões celestiais, nós não vamos ter essa natureza pecaminosa mais nos acompanhando. Aí nós vamos ser glorificados. Tá? O pecado não vai nos assediar mais. O pecado não vai ter acesso mais a gente. Não vamos ser mais influenciados pelo pecado, porque essa natureza ela vai ser tirada definitivamente. Que maravilha, né? Então, somente lá essa natureza vai... Na glorificação é que perderemos essa natureza carnal. Tá? Mas até lá, gente, até a volta de Cristo, vai haver essa batalha. E todo dia, como diz o hino, o pecado vai vir, mas eu vou ter que escolher Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Que nos dá força para vencer todo tipo de desejo da carne. Tá? É só a gente andar segundo o Espírito. Tem alguém que costuma brincar e dizer: ah, mas a carne é fraca, né? Tentando até justificar aí algum tipo de pecado, né? Sim, a carne é fraca mesmo. Mas os que andam segundo o Espírito não cumprirão com os desejos da carne. Entendeu? Quer vitória sobre os desejos da carne? Ande segundo o Espírito. O tópico 3, a decisão do homem redimido, né? No finalzinho aí, ele vai dizer: nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre ele, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Aqui ele vai dar aquela ênfase novamente, né? Aquela questão do fruto do Espírito, né? Frutificando no Espírito, tá?
isso aqui é importante também a gente estar observando, tá? Ainda no tópico, só finalizando o tópico 3, o ensino de Jesus, o ensino sobre os desejos em Tiago, tá? Não vou comentar mais, também não dá tempo, não, já fechou bastante tempo aqui, já o tempo que eu tinha planejado para comentar já encerrou, tá? Mas como eu disse aqui, a gente fez um comentário que é para fornecer alguns subsídios para os alunos, tá? Para que você tenha uma ideia boa para levar para a classe, para você ter uma ideia do que realmente comentar. Quando eu era professor de escola bíblica dominical, iniciante, a minha maior dificuldade era de aplicar os textos, aplicar os tópicos na vida da igreja. E a aplicação ela é muito importante, tá? Porque não adianta ir para a classe eu ficar discutindo um monte de teologia sem trazer prática. O que esse texto traz para o meu dia a dia? O que esse texto traz? O que isso é significativo para mim? Então a proposta é comentar alguns tópicos de forma prática, de forma objetiva, para que a gente realmente venha trazer para a nossa vida, tá? E que a nossa vida venha aí ser transformada, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Vamos parar por aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou da videoaula, se Deus continuar nos abençoando, possivelmente faremos mais vídeos aí, que o propósito é ajudar aos professores iniciantes e também você que quer se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Que Deus abençoe a vocês e o meu desejo é que tenha uma boa aula de escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Fiquem com Deus e, se for da vontade do Senhor, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.